decisão, né? Nós vivemos um momento bastante interessante, bastante importante na humanidade. Basta olharmos em nossa volta, basta vermos os noticiários, e nós vemos uma contradição brutal. De um lado, o desenvolvimento como nunca se viu, em todos os aspectos, ciência, pensamento, é muito grande o desenvolvimento. A humanidade ficou parada durante milênios. Nós que somos um pouquinho mais velhinhos ainda lembramos aí de algumas coisas, né? Até 100 anos atrás, um pouco mais, o homem não tinha nada. Não tinha medicamentos, não tinha equipamentos, não tinha transporte rápido, eficiente, não tinha comunicação, ainda se fazia comunicação por pombo-correio. O mais avançado era o telégrafo. Eu sei que aqui ninguém se lembra disso, mas a gente vê nos documentários que depois da metade do século XIX é que começou a humanidade a evoluir tecnologicamente. A partir daí, tudo se transformou, tudo modificou. Eu me lembro que quando cheguei em São Paulo em 64, já numa época bastante avançada, para se conseguir uma ligação por telefone lá com o interior, tinha que pedir a ligação e ficar esperando, às vezes, dias. Hoje a gente fala com o outro lado do mundo em tempo real, com várias pessoas ao mesmo tempo. Exames que existiam, raio-x. Era só o raio-x, né? A radiografia que a gente chamava de raio-x. Não sei porquê até hoje, que mostrava os ossos e os pulmões. Todo mundo para entrar num clube tinha que tirar radiografia do pulmão. Hoje não mostra o espírito porque não dá. Tudo isso para ver como nós evoluímos. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que parece que a humanidade degenerou. Moralmente, parece que nós caminhamos para trás. Parece que a humanidade engatou marcha ré na contramão do desenvolvimento intelectual, e nós vemos hoje aberrações absurdas. Claro que não são todos, existe muita gente que acompanhou esse desenvolvimento. Nós já vemos hoje muita gente voltada para o bem, nunca houve tanta gente trabalhando pelo bem e para o bem. Mas ainda assim, no contexto geral, nós vemos o desequilíbrio, o descalabro. Basta olharmos, por exemplo, alguns ramos, né, algumas vertentes do islamismo, porque não são todas, sejamos honestos, né, que fazem coisas que dá para imaginar que nós estamos ainda há 1000 anos atrás. Tal a brutalidade, a violência, o desrespeito ao ser humano. Mesmo entre nós vemos coisas absurdas, gente matando por qualquer coisa. Matando os filhos. Ainda hoje eu vi uma mulher tentou gravar ela sufocando o próprio filho, um bebê, com uma fralda. O que é isso? Ah, mas é o Brasil. Nos Estados Unidos, de vez em quando o sujeito entra numa escola e mata um monte de gente sem nenhuma razão, sem nenhum motivo aparente. Isso não é próprio de uma sociedade desenvolvida, evoluída. Ou é? Não é. Mas por que isso acontece, gente? Será que o espiritismo está errado? Será que o cristianismo falhou? Será que o espiritismo também vem nos enganando desde Kardec? Porque ele afirma que nós estamos evoluindo, que nós estamos melhorando. Os espíritos dizem que nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação. Eu não sei como é de vocês, a minha está boa, apesar da gripe.
das gripes, né? Mas, ainda assim, a gente enfrenta tantas dificuldades, né? Todos nós. Até porque, se não tivermos dificuldade, não tem por que estar aqui. Outro dia, um amigo meu, um colega, um trabalhador espírita, disse assim, olha, eu me esforço, mas eu tenho uns repentes de malcriação, que eu mesmo não me entendo, eu preciso vencer isso. Eu falei, não faça isso. Porque o dia que você vencer tudo isso, você morre, porque não tem por que você ficar aqui. O dia que você se tornar santinho, você desencarna. Se você quer continuar vivendo um pouquinho mais aqui, guarda alguma coisinha, controla, mas não resolve tudo, não. Mas o que é isso que nós estamos vivendo, gente? O Espiritismo nos fala, não é? Que nós estamos vivendo um momento de transição. Um momento importante da transição planetária. O que é transição, afinal de contas? A gente fala isso, transição é mudança, nada mais do que isso, mudança. Mudança de quê? Do estágio evolutivo da Terra. Ah, da Terra? Não, dos espíritos que habitam a Terra. Claro que a Terra também evolui geologicamente, né? Hoje já é melhor do que era há alguns séculos, alguns milênios. Já está mais tranquila, mais serena. Apesar da gente fazer um estrago danado, ela está bem. Mas é a mudança dos espíritos que a habitam. E quando eu digo espírito, não estou falando de nós encarnados, não. Também nós encarnados. Mas dos 30 bilhões de espíritos, que segundo algumas informações, não sei se alguém teve o capricho de contar, mas dizem alguns mentores que na Terra existem aproximadamente 30 bilhões de espíritos, que se revezam no mundo encarnado, exceto aqueles, obviamente, que não precisam mais, que são os nossos mentores, nossos guias, nossos orientadores, né? Então, quando nós falamos em mudança de espíritos, nós estamos falando de espírito mesmo, inclusive os encarnados, mas especialmente os desencarnados. E como isso vai acontecer? Claro, tecnicamente não sabe. Quer dizer, não tem, ninguém nos informou como a espiritualidade pretende fazer isso. Alguns falam, nossa, vai haver um monte de catástrofe, vai morrer um monte de gente. Vai morrer gente fica lá, os espíritos na espiritualidade. Outros falam que vem lá uma peste que vai matar. Não sei, a espiritualidade não nos falou. Também não falou em tempo, né? Nós ficamos sempre pensando, será que vai ser logo? Por que não vem essa transição logo? E aí a gente começa a ficar preocupado, né? Porque os crentes, os evangélicos, eles já esperam a volta de Jesus. Eles têm uma fé impressionante, que eu admiro. Jesus vai voltar para levar os salvos para o céu. E outro dia eu vi duas senhoras conversando, obviamente evangélicas, e uma dizia assim, meu Deus, está tão ruim, Jesus volta logo. E eu me perguntei, se ele voltar, você, não perguntei para ela, óbvio, eu perguntei para mim mesmo, né? Você estará em condições de ir com ele? Assim somos nós espíritas, né? Se houver essa transição, qual é a nossa situação? Como nós somos em função daquilo que nós esperamos? Qual a nossa contribuição para um mundo melhor? Porque, segundo dizem, os espíritos vão ser retirados aqui, todos os espíritos voltados para o mal, não os imperfeitos, o mundo continuará sendo habitado por espíritos imperfeitos, mas aqueles que são voltados para o mal. E outros, vindo de fora, ou mesmo da espiritualidade, reencarnarão aqui, promovendo assim uma grande mudança, uma ascensão, uma mudança de nível dos espíritos que habitam a Terra. E é por isso que nós estamos vivendo essa situação, né? Existe um velho ditado que diz, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Na realidade, a oportunidade que está sendo dada
é que permite que nós tenhamos essa situação. Liberdade para fazermos aquilo que nós queremos, sem muito escrúpulo. A humanidade foi tomada pelo materialismo. Então muitas pessoas nem sequer pensam em Deus. Deus é uma história de carochinha, coisa de criança, dizem muitos. Você é ingênuo acreditando num Deus. Obviamente, se eu não acredito em Deus, não acredito na existência da vida depois da morte, por que eu ter escrúpulos? Claro que aqueles que têm, independentemente de acreditarem, serão pessoas boas. Existem ateus boníssimos, assim como existem pessoas que se dizem crentes que não servem para nada. Não é essa a questão, mas a partir do momento que o indivíduo está convencido de que não existe nada além da morte, ele se sente livre para fazer o que bem entender. Por isso nós vivemos essa situação tormentosa no mundo inteiro. No Brasil especialmente, mas em todas as partes do mundo. Por quê? Jesus, quando estava já se despedindo de nós, ele já sabia que seria preso, já sabia o que iria acontecer com ele. E ele falava numa linguagem que pudéssemos entender naquele momento, porque não adiantava falar de coisas mais avançadas, era preciso falar numa linguagem que nós entendêssemos. Ele falou do julgamento da humanidade. Por 2 vezes ele falou isso. Uma vez ele falou da separação do joio e do trigo. Ou seja, o joio cresce no meio do trigo, pelo menos crescia naquele tempo, hoje eu não acredito que ele ainda exista, não é? Mas naquele tempo era uma planta que se misturava com o trigo e que desenvolvia com ele, não podia ser arrancado, porque senão estragava o trigo. Tinha que deixar que ele frutificasse, e na época da colheita que eram separados. Então o trigo era aproveitado para sua destinação e o joio era queimado. Noutra vez ele falou dos bodes e das ovelhas. Coitado dos bodes, ele pôs os bodes como se fossem maus, eu não vejo porquê, mas precisava separar. E colocou uns à direita e outros à esquerda. Aos que estavam à direita, ele disse, aquele sermão bonito: estive com fome, me deste de comer, com sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes, preso fostes me ver, doente me visitastes. E eles diriam: mas mestre, quando nós fizemos isso para o Senhor? Não, foi quando vocês fizeram para os seus irmãos, vocês fizeram para mim. Igualmente disse aos outros: estive com fome, não me deste de comer, estive com sede, não me deste de beber, e assim por diante, né? Mas quando nós fizemos isso, ou deixamos de fazer? Foi quando deixaram de fazer para os seus semelhantes, para os seus irmãos. Foi para mim que vocês deixaram. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis enfatizar a importância do relacionamento, da convivência. Aliás, se olharmos os 10 mandamentos, lá em Moisés já é assim, não é? Os 10 mandamentos tem 2 que falam de Deus e 8 que falam de regras de convivência para o bem-estar geral. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e assim por diante. Jesus repetiu os 10 mandamentos de forma contrária, nas bem-aventuranças. Ele já não falou: não faça isso, não pode fazer isso. Ele disse: bem-aventurado é aquele que faz assim. Sempre falando de relacionamento. Sempre falando de como nós devemos nos comportar diante dos nossos irmãos. Note que em nenhum momento ele falou em comportar diante de Deus. Em nenhum momento ele disse: você foi à igreja tantos dias, você foi ao centro, você fez palestra, você deu passe. Tudo isso é importante. Mas não será nada se nós não traduzirmos isso na nossa vida diária. Não adianta nós fazermos tudo isso, fazer como os muçulmanos que oram 7 vezes por dia, o crente que ora todo dia, o espírita que ora de vez em quando, e assim por diante. Se nós não traduzirmos
na nossa vida o que nós somos. Então, o que nós estamos vivendo é isso, é a separação do joio e do trigo. Como a separação do joio e do trigo? Nós estamos tendo a oportunidade de nos colocar como uma coisa ou outra. Porque é muito fácil você fazer ou deixar de fazer alguma coisa quando você é vigiado, quando é proibido, quando é perigoso. Por exemplo, o muçulmano não bebe, porque se ele beber, ele morre. Matam-no. É terminantemente proibido um muçulmano tomar álcool. Existe alguma virtude em não tomar álcool lá? Não, é proibido, não pode. Nós sabemos que o álcool faz mal. Existe virtude em você não tomar álcool? Sim, porque é uma decisão sua. Você pode tomar. Você pode se embebedar se quiser. Você pode fumar se quiser. Você pode se drogar se você quiser. Mas você deve? Ou seja, nós estamos já em condições de nos colocar naquela condição que nós queremos viver. Dentro de um princípio que o apóstolo Paulo falou certa vez em uma das suas cartas a uma das igrejas, ele disse: tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso qualquer coisa, mas o que me convém fazer? Então, esse é o desafio que é colocado diante de nós. E aí entra o nome do tema, que eu coloquei porque eu não sei dar nome para... Mas eu achei que esse ficaria bem, decisão. O que é decisão? O que eu quero fazer, o que eu quero ser. Nós vivemos tomando decisões na vida. As mais drásticas são aquelas: eu quero emagrecer 5 quilos. Vou começar amanhã. Mas a comida estava tão boa. Deixa para depois de amanhã. Eu quero largar de fumar. Porque fumar faz mal. Quando eu era criança, eu era evangélico. E se eu fumasse, ia para o inferno. Graças a Deus eu era que eu não aprendi a fumar. Senão eu teria a mesma dificuldade que todos os fumantes têm. Como era proibido, eu não fumava. Né? Mas, quando o indivíduo se torna crente, e eu cansei de ver isso, o pastor fazia aquele sermão bonito, eloquente, rico de ensinamentos, e no fim dizia assim: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Um monte de gente levantava a mão: venham aqui na frente, vamos orar por você. Não estou fazendo nenhuma crítica, eu acho muito bonito aquilo. Eu achava, deixei de ser evangélico não porque não gostasse, mas porque encontrei no Espiritismo alguma coisa a mais. Mas valorizo até hoje o que eles fazem. As coisas que eles tomavam a decisão, entre outras coisas, jogavam um maço de cigarro fora, nunca mais punham cigarro na boca. Não bebiam mais, a não ser aqueles rebeldezinhos que faziam escondido. Sempre tem, né? E jogava o santo fora. A imagem. Decisão. Vou ser assim, e persistia naquilo. A gente vê tanta dificuldade em largar de fumar. O cara faz promessa, vai no médico, põe adesivozinho e acaba não dando resultado. Eu sempre aconselho quem está querendo largar de fumar e não está conseguindo: vai no hospital, no setor de doenças respiratórias, e vê aqueles velhinhos com enfisema pulmonar. Ora, se não largar de fumar é porque é totalmente inconsciente, porque é um negócio tenebroso. Enfisema é um negócio tenebroso, é pior que câncer, gente. Porque o sujeito para de respirar, começa a roxear as pontas dos dedos, a orelha, nariz. E não adianta botar no balão de oxigênio porque não funciona. O pulmão que não está absorvendo. Então eles fazem uma massagem, dão uma medicação, colocam o sujeito numa tina e vão dando um soco nas costas para abalar o pulmão e fazer com que ele reaja a alguma parte dele. Por que eu sei tudo isso? Que meu pai teve isso, meu pai morreu de enfisema pulmonar e eu acompanhei todo esse processo. Então vale a pena
lutar para deixar esse vício que é tenebroso. Mas não é essa a questão, é essa indecisão. Quando nós decidimos fazer uma coisa, nós temos que investir nisso. Por exemplo, o garoto que vê lá o atleta olímpico ganhando uma medalha, ele fica todo empolgado. Eu quero ser igual. Eu quero ganhar uma medalha olímpica. E toma a decisão de fazer isso. O que é que ele precisa fazer a partir daí? Treinar, treinar, treinar. Se abster de um monte de coisas, porque um atleta não tem vida. Ele vive para aquilo, mas ele tem um objetivo a ser alcançado, e só alcançará se persistir. Não adianta decidir, eu quero ser médico. Tá, tudo bem, você pode ser médico, mas você precisa estudar para isso. Estudar muito? Muito. Quando? Quando terminar o segundo grau? Não, desde o primeiro grau. Estudar para o vestibular. As pessoas que passam no vestibular de medicina estudaram desde o pré-primário para esse objetivo. Foram orientadas nesse sentido nos grandes colégios particulares. Desde o pré-primário, o indivíduo já é preparado para isso. Decisão e investimento em cima da nossa decisão. Ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, ainda que nos pareça quase impossível, não adianta tomarmos uma decisão que não vamos poder cumprir. Eu admiro muito um personagem da Bíblia, né? O apóstolo Paulo. Por quê? Ele foi um indivíduo que tomou a decisão mais difícil que eu tenho notícia. E que nós vamos ter que buscar algum meio de, não, se não conseguirmos igual a ele, mas pelo menos algo parecido. Por quê? Qual é a nossa decisão que nós estamos tomando agora, nós espíritas? Nós queremos, no mundo de regeneração, continuarmos aqui. Nós queremos dar esse passo à frente. Nós queremos ser melhores, não melhor que os outros, melhor que nós mesmos. Nós queremos nos melhorar. Nós não estamos competindo com ninguém, nós estamos competindo conosco mesmo. Eu quero me melhorar. Então eu tenho que tomar a decisão e analisar como eu sou. Vocês já ouviram falar um negócio chamado reforma íntima? Qual espírita que não ouviu falar nisso, né? E a gente, às vezes, fica perguntando, o que é reforma íntima, afinal de contas? E uma vez na Casa Perseverança, eu vi a dona Guiomar, eu fui lá há algum tempo, isso há muitos anos, ela falando sobre reforma íntima, e de uma forma simples ela falou, reforma íntima nada mais é do que à noite você analisar o seu dia e ver o que você fez que não devia ter feito e o que você deixou de fazer e que deveria ter feito. Analise o seu comportamento em função do mundo ideal que você deseja. Porque nós não podemos exigir dos outros, nós temos que fazer. E faça o propósito de, no dia seguinte, não repetir os mesmos erros. Não fazer aquilo que você não deve e não deixar de fazer aquilo que você tem oportunidade que deve fazer. Isso é reforma íntima. Simples, né? Não é simples, é difícil, eu sei. Qualquer reforma é difícil. Alguém já reformou uma casa morando nela? É tenebroso. Mas como é que a gente faz uma reforma, né? Primeiro você vai analisar lá aquilo que você acha que está estragado, tem que trocar a fiação elétrica, a tomada, o encanamento. Começa a mexer, tem que trocar tudo, só fica o telhado e, enfim, você descobre e começa a reforma. E vão aparecendo coisas mais e mais e mais e mais. Aqueles que têm muito dinheiro alugam um flat
E vão para lá e deixam a casa por conta dos pedreiros e do engenheiro. Aqueles que não têm ficam dentro da casa fazendo ali mesmo. É difícil, mas vale a pena. E como vale, né? Quando termina, que maravilha, ficamos felizes vendo a nossa casa nova com tanto sacrifício. Mas nós tivemos que analisar primeiro o que precisava ser feito e fazer. Não adianta descobrir o que tem que ser feito e dizer, não, está muito difícil, deixa do jeito que está. Ou passar uma tintinha por cima para mascarar. Porque no outro dia ela vai cair na nossa cabeça. Assim também somos nós. Identificando os nossos defeitos, identificando as nossas deficiências, em função de quê? Daquilo que eu disse, do modelo que é Jesus, que quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele quis se apresentar como um modelo a ser seguido. Bom, nunca vamos chegar a ser como Jesus, claro. E se vamos, vai demorar milênios. Mas ele não disse que a gente devia ser no dia seguinte, ele disse que a gente devia buscar alcançar essa situação. Aos poucos, devagarinho, quando ele disse lá da cruz, Pai, eles não sabem o que fazem, ele estava dizendo isso. Dê-lhes tempo. Então, nós, em função desse modelo e do mundo que nós queremos viver, aquele mundo que nós almejamos, vamos ver como nós estamos contribuindo. E não adianta ficar criticando o político, ficar criticando o governo, o empresário, porque é corrupto, porque não sei o quê. Será que nós somos diferentes? Claro que nenhum de nós roubou milhões. Mas por que nós não roubamos milhões? Será que é porque nós somos honestos ou porque nós não tivemos a oportunidade? É um caso para a gente estudar. Eu já vi muita gente dizendo que tinha inveja daquele pessoal. Ah, vão ficar presos alguns tempos. Ah, mas depois eles têm milhões no banco para gozar. Vocês já não ouviram esse raciocínio? Coisa triste, mas acontece. Então é preciso ver se nós, dentro do nosso contexto, como nós estamos vivendo. Aquele exemplo de Jesus da viúva pobre vale também nesse sentido. Quando ele levou os apóstolos lá para o templo, sentou lá nas primeiras fileiras e ficou olhando as pessoas que vinham fazer oferta no cofre, que eles chamavam de gasofilácio, né? Como a Igreja Católica ainda tem isso lá. A gente chega, joga um dinheiro lá dentro. E chegou um indivíduo e jogou muito. Aí chegou uma viúva pobre, porque hoje em dia viúva não é tão drástico assim. Naquele tempo, mulher não tinha direito algum. E se ela, além de viúva, fosse pobre, coitada. Porque hoje a viúva, às vezes, ela fica até numa boa, né? É até um negócio curioso. A mulher fica viúva, ela chora, um mês depois ela está mais bonita, mais nova, ela rejuvenesce uns 10 anos. Não sei por quê, não me pergunte que eu não sei. Especialmente se ficou com uma pensãozinha razoável. É verdade, eu tenho uma amiga que uma vez nós fomos fazer uma excursão e passamos ali pelo cemitério da Quarta Parada, e ela levantou no ar e falou, fulano, ó, aqui, ó, estou indo passear, fica aí. Ele devia ser um cara muito ruim. Quando encarnado não deixava ela sair para lugar nenhum, né? Isso eu vi, eu presenciei, ninguém me contou, não. Mas naquele tempo uma viúva pobre não tinha nada, então Jesus perguntou, quem deu mais? Claro, uma visão material, dizer, aquele que deu muito, mas Jesus diz, não. Ele deu do que sobrava. Ela deu tudo que tinha. Ela deu muito mais. Por que eu digo que isso vale também no aspecto contrário, negativo? Porque não é porque aquele roubou muito que ele é pior do que nós que roubamos um pouco. Porque o conceito moral, o princípio que nos leva a fazer coisas erradas, é o mesmo, depende da oportunidade que a gente tem. Então é preciso ver se nós somos honestos porque somos honestos, ou porque somos honestos porque não temos oportunidade de ser desonestos. É uma análise difícil, viu, gente? Porque só sendo colocado à prova é que a gente sabe. É complicado. Mas é importante, é preciso que nós tomemos essa decisão e levemos em frente a nossa transformação, a nossa mudança. Não é nos tornando santos de uma hora para outra, porque isso é ilusório. Ninguém fica santo de uma hora para outra. É combatendo cada defeito, em cada dia, em cada momento, identificando, até mesmo nas coisas mais simples da vida. Eu tive uma experiência
De vez em quando os mentores resolvem me dar uma liçãozinha, já que eu não tenho nenhuma mediunidade visível, não ouço mentor, não falo com o espírito, falo sozinho, né? Mas não sei se eles ouvem. Mas de vez em quando eles me dão um empurrãozinho. Eu gosto de caminhar no clube ali no Parque da Vila Prudente, e ali tem, por trás, eu passo ali perto do campo de futebol do clube, do Arthur Frederracher, antigo Frederracher, agora tem outro nome, né? E na segunda-feira os feirantes jogam futebol ali. E eu vinha todo atleta, e a bola passou por cima, tem uma cerca de uns 5 metros de altura, né? Um alambrado, e caiu na minha frente. E um sujeito gritou lá, tio, joga a bola. Eu fiz de conta que não escutei e foi embora. O coitado teve que dar uma volta enorme para ir pegar a bola, se é que alguém não roubou antes, ou um carro passou por cima. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu fiz isso? É uma coisa simples, não prejudiquei ninguém, mas isso decorre do que eu tenho dentro de mim. Quer dizer, o que me custava fazer aquilo? Pegar a bola e jogar. Nada, mas ainda assim eu não fiz. É curioso, mas se todos nós formos analisar, a gente vai ver quantas vezes a gente faz essas coisas simples ou deixa de fazer no dia a dia, coisas que facilitariam a vida de outras pessoas sem nos prejudicar. Então nós precisamos realmente buscar em nós e procurar aplicar no nosso dia a dia. Por que eu falei do apóstolo Paulo, que é um exemplo importante? Quem era o apóstolo Paulo? Ele era... Alguém aqui já leu o livro Paulo e Estevão? Leiam esse livro, é fantástico. Porque na Bíblia fala do Paulo, mas de uma forma mais resumida. O livro Paulo e Estevão, Emmanuel conta de uma forma bem mais ampla, bem mais alargada, a história desse extraordinário discípulo de Jesus, que eu gosto de dizer, pelo menos eu penso que é assim, que não fosse por Paulo, o evangelho teria morrido algumas décadas depois. Porque os apóstolos ficaram ali contidos em Jerusalém, morrendo de medo, trabalhando muito ali, mas com preconceitos, porque não queriam levar para os gentios, e Paulo veio arrebentar com isso. Veio transformar esse pensamento, lutando contra os próprios apóstolos. Mas quem era ele? Ele era um jovem rico, culto, com uma carreira promissora. Ele era um doutor da lei. Diziam, um advogado? Hoje todo mundo é advogado, todo mundo é advogado. Não. Embora os advogados sejam também importantes, naquele tempo pouca gente era doutor da lei. Precisava primeiro nascer de berço nobre, ser rico, ter um bom padrinho. Porque não existiam faculdades como hoje, um monte de gente. O indivíduo era adotado por alguém que o educava com uma finalidade. E Paulo foi adotado por Gamaliel, um membro do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de congresso nacional e, ao mesmo tempo, Supremo Tribunal. Porque eles legislavam e também julgavam as coisas inerentes ao povo judeu. Eram as pessoas mais importantes de Israel. E Paulo estava sendo educado para ocupar o lugar do seu mestre Gamaliel, como doutor da lei. Imagine a importância que ele tinha, o orgulho dos seus pais, o orgulho dos seus pares e a cobiça das moças casadoras. Porque, afinal de contas, se casar com Paulo era dar o golpe do baú, no máximo, né? E ele tinha consciência dessa sua importância. E era rigoroso quanto aos princípios das leis dadas por Moisés. Ele não transigia, ele não admitia qualquer contrariedade com relação às leis mosaicas. E ele aparece pela primeira vez na Bíblia no evento do apedrejamento de Estevão. Estevão era também judeu, embora não doutor da lei, também conhecia profundamente o Velho Testamento,
as leis judaicas, e por isso ele desafiou e incomodou os judeus e foi condenado à morte. E na sua condenação lá estava Paulo participando. Nesse tempo ele se chamava Saulo e não Paulo. A Bíblia fala apenas que ele segurava as togas, as mantas dos magistrados que ali estavam. Mas Emmanuel diz que ele teve realmente uma participação muito mais intensa no apedrejamento de Estevão. Mas ele não se contentou. Essa ideia do cristianismo, do carpinteiro crucificado tem que morrer. Vamos combatê-la, vamos lutar, vamos prender e matar os seus adeptos, para que eles não contaminem mais ainda o povo judeu. Gamaliel, com muito bom senso, dizia: Saulo, não faça isso. Se você fizer isso, eles vão se espalhar. E a expansão dessa ideia vai ficar bem maior. Porque eles estão concentrados aqui, mas se você mexer com eles, eles vão se espalhar e vão levar essa mensagem para outros lugares. Deixe eles quietos. Não, eu tenho que combatê-los. Tinha aí também uma questão pessoal, segundo nos conta Emmanuel, né? Ele era noivo de uma moça chamada Abigail, que ele veio a descobrir que era irmã do Estevão. E que se tornou cristã por obra e graça de um apóstolo chamado Ananias. E Ananias estava em Damasco, e ele queria, na realidade, era pegar o Ananias. Porque o Ananias havia corrompido as ideias da sua bem-amada Abigail. E ele conseguiu autorização para ir a Damasco perseguir os cristãos. Saiu com alguns soldados. No meio do caminho tem aquela história que todos já conhecem, né? Uma grande luz surgiu. E no meio da luz ele viu um homem. Ele caiu por terra. Os soldados que o acompanhavam apenas ouviam o que se dizia, não viam ninguém. Mas ele via Jesus, que ele não havia conhecido. E Jesus disse para ele: Saulo, por que me persegues? Olha a pergunta. Por que me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha o primeiro choque. Mas Jesus tinha morrido? Como ele estava vendo Jesus? Caía por terra a primeira das suas convicções: Jesus estava vivo. Então ele precisava reconsiderar tudo aquilo que ele acreditava. E a primeira coisa que veio em sua mente foi perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Ele esperava uma ordem. Ele esperava uma ordem. Mas Jesus disse para ele: Saulo, vai até Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. Note que Jesus não disse: te será dito o que você tem que fazer. Mas sim, o que te convém fazer. E ele foi. O coitado do Ananias recebeu também a visita de Jesus. Coitado por quê? Ele estava com medo de Saulo, né? E Jesus disse: Ananias, vai lá socorrer o Saulo, ele está cego, ele precisa de você. Mas, Senhor, ele quer me matar. Vai, Ananias. E como bom cristão, ele não titubeou. Foi uma decisão também importante. Ele podia ter dito: mas mestre, manda outro. Porque logo eu, que ele tem essa coisa contra mim. Manda alguém que ele não tem nenhum problema com ele. Jesus disse: vai, Ananias. E ele foi. Colocou a mão sobre o Saulo, que a história caiu como que 2 escamas. Ele voltou a ver. A partir daí ele tomou a sua grande decisão. Ele já não era mais o judeu, ele era o cristão. Por que foi importante? Porque ele teve que renunciar
tudo o que ele acreditava e tudo o que ele tinha até então. A história nos mostra que ele perdeu tudo. Os amigos o abandonaram, o pai o abandonou, a mãe morreu de desgosto. Ele não era mais recebido em nenhum lugar, porque inicialmente diziam que ele estava louco. Queriam prendê-lo e levá-lo à força para Jerusalém para ser tratado. Afinal de contas, ninguém imaginava que um homem daquela importância pudesse mudar tão radicalmente, mas ele havia tomado a decisão. Eu agora sou cristão e vou divulgar essa mensagem até o fim da minha vida. E se nós lermos, nós não temos tempo, né? Mas leiam o livro Paulo e Estevão, vocês vão ver que não foi fácil. Ele teve inicialmente que fugir de Damasco. Dizem que ele foi tirado da cidade por cima do muro em uma cesta. E fugiu para o deserto, onde passou alguns anos se preparando para a sua mensagem. Porque é outra coisa também. Não é apenas preciso a decisão, é preciso se preparar para fazer aquilo. É preciso se adaptar à nova situação para que a gente possa fazer aquilo que se determinou fazer. Ele se transformou inteiramente, de forma que quando saiu de lá, ele já parecia um beduíno, barbudo, roupas surradas, mão calejada, de fazer tapetes, fazer sandálias. Ele era um artesão. E aí começou a sua tarefa. Onde ele foi? Eu, como bom espírita, bom, entre aspas, óbvio, né? Eu diria, mestre, tudo bem, mas o mundo é tão grande, todo mundo precisa do Evangelho. Eu vou para um lugar onde ninguém me conheça. Afinal de contas, todos têm a mesma necessidade. Por que eu vou me expor junto àqueles que me conhecem, onde eu vou ser ridicularizado, humilhado? Eu vou ser desprezado pelo que eu fui, pelos cristãos, e desprezado pelo que eu fui, pelos meus companheiros judeus. Mas ele foi na sua cidade. Visitou seu pai, que ficou feliz ao vê-lo. Filho, você voltou à razão. Vamos trocar essa roupa, vamos melhorar a sua aparência, porque você volta ao seio do lar. Mas ele diz, não, pai, eu não estava louco. E contou a sua história. É curioso que ele contava essa história em todos os lugares que ele ia. Ele ia nas sinagogas, e o judeu tinha direito de falar na sinagoga. A primeira coisa que ele fazia era contar a história da sua conversão. E o pai ficou decepcionado e o expulsou. Para não sair sem nada, deu algum dinheiro para que ele pudesse sobreviver por algum tempo. Ele montou a sua tenda na praça da cidade, onde passou a trabalhar para sobreviver. Outra lição importante: Paulo jamais viveu às custas da religião. Ele trabalhava, ele fazia tendas, fazia tapetes e vendia para se sustentar. E mandava o que sobrava para ajudar a Casa do Caminho em Jerusalém. Jamais viveu às custas da sua crença, da sua fé. E ensinava isso àqueles que o acompanhavam. Aconselhado pelos seus companheiros, ele foi a Jerusalém. Ele queria conhecer os apóstolos. Chegou em Jerusalém, imaginou, já doente, cansado, com fome, ser acolhido de braços abertos pelos apóstolos. Qual não foi a sua surpresa quando foi repudiado por eles? Imagine, ele prendeu tanta gente, ele matou tanta gente, em nome de Cristo, agora ele vem aqui pedir ajuda, ele quer nos vigiar. Mas alguns apóstolos eram menos intransigentes, especialmente João. E ele acabou sendo acolhido e socorrido. E aí começou então a sua maratona pela divulgação do Evangelho de Jesus.
as chamadas viagens missionárias, né? Inicialmente com Barnabé, percorrendo as cidades. Não tinha carro, não tinha avião, era um lombo de burro ou a pé. Todos os lugares que ele chegava, ele contava a sua história, anunciava o evangelho e fundava uma igreja. Nessa viagem eles levaram um garoto, sobrinho do Barnabé, João Marcos, ainda um adolescente que se empolgou com a iniciativa. E aí uma outra lição, né? Não vamos nos empolgar com aquilo que nós não sabemos se somos capazes. Mas na metade do caminho, ele não resistiu à pressão e voltou para Jerusalém. Abandonou Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém. Na segunda viagem, Barnabé queria levar novamente o Marcos e Paulo disse não, ele não está preparado, ele não vai mais com a gente. Aí brigaram. E Barnabé foi por um lado e Paulo por outro. Paulo levou Silas e Barnabé foi com seu sobrinho. Foi uma boa briga, né? Porque acabaram dois grupos valorosos divulgando. E consta que João Marcos acabou sendo um grande trabalhador, um grande batalhador também, né? Tem até um evangelho com o nome de Marcos, é o nome dele. Mas que ele desistiu no primeiro momento, porque não teve como levar em frente a sua decisão de divulgar o evangelho. Mais uma vez, a decisão. E Saulo continuou a sua tarefa. Fez grandes viagens, 3 viagens importantes. A última delas, ele tinha um sonho de ir a Roma. Ele queria divulgar o evangelho lá no centro do Império Romano. Era o sonho de sua vida. Mas ele tinha dificuldade para ir lá. Ele já era pobre, ele não tinha mais nada. Ele vivia daquilo que ele fazia, dos tapetes que ele fazia. Mas aí surgiu uma oportunidade. Ele foi preso e levado a Jerusalém para ser julgado. Ele seria morto, com toda certeza. Mas ele tinha algo valioso na manga. Ele era cidadão romano. Os romanos, para agradar os povos vencidos, dava título de cidadania para pessoas importantes que passavam a ter todos os direitos dos romanos. E um romano só podia ser julgado em Roma pelo imperador, não podia ser julgado pelos judeus, ainda que judeu. Ele foi até criticado, ficou com medo, arregou, como diríamos hoje, né? Ficou com medo de ser morto, apelou para Roma. Mas não, ele tinha um objetivo: levar o evangelho até Roma. E ele foi levado a Roma. Uma viagem que não foi nada fácil, né? Ele ia algemado, como todos os prisioneiros, apesar de cativar, de se tornar amigo de toda a tripulação, mas tinha que permanecer algemado, amarrado. O navio passou por uma tempestade que quase o fez naufragar. Eles acabaram parando numa ilha de Chipre, e lá aconteceu uma coisa interessante, né? Eles estavam lá buscando gravetos para fazer uma fogueira, para se aquecer, e uma cobra o picou. E era uma cobra extremamente venenosa, e todo mundo ficou esperando que ele morresse, ele não teve nem febre. Aí foi levado à presença do governador da ilha, que estava doente. Ele curou o governador, que acabou se tornando também cristão. Mas não podia soltá-lo. Ele seguiu a sua viagem até Roma, onde ficou preso por muitos anos. Preso porque o próprio Nero, o imperador feroz, não tinha coragem de condená-lo, porque ele era admirado por todos que o cercavam, inclusive pelos embaixadores dos povos vizinhos, que queriam ouvir a palavra daquele homem extraordinário. E ele acabou ficando em prisão domiciliar, onde ele era visitado todos os dias, e o assunto era um só: Jesus. O assunto era um só: mudança, transformação. Até que o Nero não aguentou mais e mandou que o matassem às escondidas. Ele não foi julgado. Foi levado por alguns soldados até um lugar ermo. E o
oficial encarregado da execução tremia. Porque eu admirava também, não queria ter aquela tarefa. E Paulo disse, cumpra o seu dever. A sua situação é pior do que a minha. E eu estou perdendo o corpo físico, mas eu permaneço como espírito. Você ainda tem que continuar nessa labuta do dia a dia. E foi decapitado. Foi morto nessa circunstância. E aí então nós encontramos apenas no livro Paulo e Estevão a história dele na espiritualidade, né? História bonita, quando ele reencontra as pessoas queridas. Mas antes disso, na sua última carta, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ou seja, mantive a minha fé. Fiz aquilo que havia determinado fazer, eu havia determinado. Não foi Jesus, Jesus me deu a opção de fazer. Jesus não me obrigou a fazer. Ele me deu a opção de fazer. Eu decidi fazer e fiz o melhor que pude. Resta agora receber a recompensa que me está reservada. Ou seja, resta agora receber aquilo que eu fiz por merecer. Olha que exemplo extraordinário de decisão. Isso é importante para que nós possamos raciocinar. Não vamos ser, como nos dizem os Espíritos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. Hoje não exige nada disso de nós. Nós precisamos vencer apenas o nosso orgulho. Muitas vezes a nossa vaidade. Nós não temos que lutar contra as autoridades, ninguém nos ameaça de prisão. É até chique dizer que é espírita. Eu sou espírita. Antigamente era perigoso. Ah, você é macumbeiro? É. Ainda hoje muita gente fala, né? Também não tenho nada contra os macumbeiros. Mas a gente tinha vergonha de dizer que era espírita. Hoje até é chique. Eu sou espírita. Mas que espírita eu sou? Depende da minha decisão, do meu objetivo. Depende daquilo que eu pretendo alcançar. O fato de eu ser espírita não me dá nenhum privilégio. No livro Os Mensageiros, André Luiz mostra que eles estão lá no umbral socorrendo alguns espíritos e eles passam por um local muito difícil, um atoleiro lá com espíritos lá de tudo quanto é tipo, atolado na lama. E lá no meio uma mulher grita assim, me ajudem, eu fui amiga de Bezerra de Menezes. Foi amiga, mas e daí? O que é que você fez? Não nos iludamos, não é? O título religioso não vai nos ajudar. Aliás, ao contrário, né? Muito será pedido a quem muito foi dado. O nosso conhecimento do nosso dever, o nosso conhecimento das nossas responsabilidades, nos são maiores obrigações, para que nós possamos realmente buscar, nos melhorar. Eu repito, né, isso é importante para nós, que não é preciso que nós queremos nos tornar santos de uma hora para outra, não. Porque nós não vamos conseguir. Mas sim, buscar corrigir no dia a dia, cada um dos nossos defeitos, cada uma das nossas imperfeições, sempre imaginando como é o mundo que nós queremos habitar e qual é a nossa contribuição para que esse mundo seja do jeito que a gente gostaria que fosse. Que Jesus possa nos abençoar. Uma boa noite a todos.